Boa tarde. A reflexão de hoje vai ser, na verdade, um relato, né, sobre como da minha passagem nesses canais de Red Pill, né? Fiquei vendo bastante. Me chamou muita atenção que tinha muitos cortes, né? Parecia especificamente daquele podcast Fresh and Fit, Andrew Tate, todos esses aí. E aí eu decidi entrar nesses canais e ver do que eles falavam, né? Porque apareciam as coisas bem misóginas lá e eu... Mas não, deixa eu ver, por que tem tanta adesão? Por que tem tantos views, tantos homens se interessam por esse tipo de conteúdo? Então, no ano de 2022 e 2023 eu acabei vendo bastante esses canais. Também esses de melhora de aparência masculina, como Austin Dunham, Fit X Fearless. Esses canais gringos, né? Do Brasil eu não tive muito interesse. E assim, dá pra tirar duas coisas aí. As dicas, né? As dicas para os homens, especificamente sobre desenvolvimento pessoal, sim, dá pra se tirar coisas positivas. Por exemplo, especialmente esses de Lux Maxim, palhaçada aí que esses termos aí. Na ideia de que você precisa, é importante que você cuide da sua aparência, tanto da sua higiene, quanto de estilo, a maneira que você se veste, a maneira como você se porta. Eles dão dica, né, o Fresh and Fit, nos podcasts em que não tinham as mulheres sendo entrevistadas. Falavam sobre como é importante você reunir recursos. Então você vai trabalhar em uma coisa que você não goste, talvez, sei lá, um emprego flexível, lá como Uber, fazer algum tipo de entrega. Aí você arrecada dinheiro com isso, faz um curso e consegue um emprego que ganha mais, e aí você vai escalando. Isso leva anos, normal. Mas sobre como você melhora a sua vida através das suas atitudes. Então você muda certos hábitos, você para de assistir, por exemplo, pornografia, você se relaciona com pessoas que estão pensando nessa ideia de construir algo. Sim, isso é muito positivo. Isso, só isso, para tirar dos canais Red Pill. Então essa melhora masculina. Sobre relacionamentos não é bom. Eu não diria para ninguém ouvir dicas de canais Red Pill sobre relacionamento, porque não são boas. É uma ideia muito baseada na desconfiança do outro, da mulher no caso. Bom, eu já tenho relacionamento há muitos anos, né? Tenho 12 anos de relacionamento, e todas essas dicas eram, principalmente esses papos, se acontecer isso é uma red flag, se a mulher tem uma tatuagem na perna é uma red flag, é um problema. Não é assim que a vida funciona. Vocês não têm... O que parece ser a motivação de uma tatuagem ou a mulher se relacionando com os outros caras não tem nada a ver com uma ideologia que essa mulher tem. É uma tentativa de colocar em caixinhas as mulheres, as pessoas, como se fosse... as pessoas não mudassem, como se as pessoas fossem aquilo ali, uma coisa bem exata. E não é assim que funciona. Do mesmo jeito que o cara melhora, a mulher também melhora, a mulher muda. E a ideia principal que dava pra ver, que eles queriam passar, ou ainda tentam, é a de que o cara não ser tão romântico assim, achar que ele vai levar flores pra menina, vai cuidar dela e ela vai amar ele pra sempre. Falou que não é assim que funciona. E as mulheres têm certas motivações, certos desejos também, e e elas não vão deixar claro isso para o cara, para o homem. Então é importante ele conhecer certos aspectos de como as mulheres se relacionam. Isso sim, faz todo sentido, todo mundo sabe disso. Mas é muito baseado no medo de que as mulheres são... agora são depravadas, estão se prostituindo. Vai para uma coisa bem moralista que na verdade é muito contraproducente. E aí o cara fica com tanta coisa na cabeça quando ele vai se relacionar com a mulher que ele não sabe se relacionar, ele fica uma pessoa estranha. Ele não fica uma coisa natural, não vai conversar com a mulher naturalmente.
ele fica procurando tanto esses papinhos de red flag, essas coisas aí, que ele não sabe se comunicar. Então ele não é interessante pra mulher. Então ele, sei lá, tá lá ganhando dinheiro, tá com shape, tá com a vida organizada, de certa forma, individualmente, mas ele não sabe se relacionar com a mulher. Quando ele vai se relacionar, a mulher fica com o cara mais comum possível. E ele não consegue entender qual que é o problema. E aí ele fica culpando de novo as mulheres. Então é uma culpabilização das mulheres, é um ressentimento, um medo das mulheres que não ajuda a se relacionar. Né? Você pode sim melhorar, algumas dicas são bem legais, assim, principalmente os canais são específicos para isso, né? De higiene pessoal, de você fazer corte de cabelo, eles falam ensinar a barba a crescer, para quem precisa disso, sei lá, algumas técnicas de treinar, de nutrição, coisas que não precisa ser red pill para você ter acesso a isso. E eu vejo que sim, principalmente os homens, os mais jovens, né, por estar começando na vida, vão olhar para esse tipo de conteúdo pro jeito que ele é construído, como se as relações tivessem fossem, como é que, não é depravadas, mas fossem destruídas. A vida não é mais como era antes, que as mulheres ficam o que elas querem, que a vida das mulheres é muito fácil. Não, não é. É um erro de análise querer olhar para a mulher e medir ela pelo que um homem pode fazer. E o contrário também. A mulher ficar olhando para um cara e falar, ele é homem, ele não sabe cuidar, ele não é detalhista. Sempre vai ser ruim, porque é como você avaliar um peixe pela capacidade dele de voar. Então não faz sentido. As mulheres têm especificidades, os homens têm especificidades, e você querer medir uma sociedade inteira a partir de um gênero, isso sempre vai dar problema, não vai fazer sentido. É uma forçação de barra. E também, né, nos podcasts lá, dá pra você ver o ressentimento dos no Fresh and Fit, né, dos apresentadores, sobre como eles eram misóginos de verdade mesmo. Tinha misoginia forte aí mesmo, tinha um ódio às mulheres, a ideia de mulheres são inferiores, especialmente de um dos apresentadores. E o conteúdo fica se repetindo, né? Eles levam lá as mulheres lá, então é um corte de público, né? Então é sempre entre 18 e 26 anos. Sempre são mulheres lá de OnlyFans, que estão lá para se promover, para discutir coisa nenhuma. Quando são mulheres de outra idade ou de outro espectro político que propõem discussão, a narrativa se quebra e as próprias pessoas que assistem o canal não querem ver isso, eles querem ver mulher de OnlyFans mesmo. Então fica nesse ciclo de se repetir os conteúdos, falando das mesmas coisas. Aquelas mulheres, não é nem esse fato de ser jovens, mas, por exemplo, estão lá do OnlyFans, são mulheres que estão querendo se divertir, ficar com vários caras mesmo, então fica parecendo que o mundo é aquilo ali, mas não é. Enfim. Então, sim, dá pra se tirar coisas interessantes a partir daí, sobre como, pro cara não ser tão romântico, achar que, se eu tratar bem uma mulher, ela vai querer ficar comigo pra sempre, tá tudo certo, eu não preciso, se eu tenho um emprego lá qualquer, ganhar mais ou menos, as coisas vão dar certo, que a mulher vai gostar da minha pessoa. Não, não é assim que funciona. Ainda mais quando as mulheres estão se esforçando mais em todos esses aspectos que os caras. Então, eu não acho que vale a pena. Mas isso eu posso falar em outros vídeos aí. Mas a questão é de que sim, tem algo positivo, mas eu acho que a intenção é positiva. Os canais RGB, a intenção é positiva. Mas o método e o efeito desses canais acaba fazendo um desserviço dos caras ficarem mais com medo de se relacionar com as mulheres do que ajudar eles de fato a se relacionar, a ter um relacionamento mesmo, não a ficar pegando mulheres. Que às vezes o cara pode até dar um beijo, transar com uma, com outra, mas não consegue construir relacionamentos, porque ele vive com esse receio, com esse medo de ser traído, de, enfim, de ser trocado. E bom, o relato de hoje é esse.